Hoje vamos prosseguir com a leitura de O Peregrino, de John Bunyan, capítulo 2. Pântano da Desconfiança. Vi em meu sonho que, enquanto falavam, aproximaram-se de um lamaçal que estava no meio da planície. Os dois viajantes, como estavam desatentos, caíram de repente no pântano, um pântano chamado Desespero. Revirando-se para tentar sair, ficaram terrivelmente imundos. Ali, portanto, eles se revolveram por um tempo, ficando completamente cobertos de imundície. Por causa do peso em suas costas, Cristão começou a afundar na lama. — Ah, vizinho Cristão! Gritou inconstante. — Onde estamos agora? — Sinceramente, não sei, admitiu Cristão. Inconstante irritou-se com a resposta e, cheio de raiva, dirigiu-se ao companheiro. — É essa a felicidade sobre a qual me falaste todo esse tempo? Se temos tanta dificuldade já em nossa partida, o que poderemos esperar ao longo da jornada? Que eu possa voltar com vida. Por mim, podes buscar esse país admirável sozinho. Tendo dito isso, Inconstante fez um esforço admirável e conseguiu sair do lamaçal, na margem voltada para a direção onde estava sua casa. Então, pôs-se a caminhar, até que Cristão o perdeu de vista. Sozinho, no pântano do desespero, Cristão empreendeu um tremendo esforço e conseguiu atravessar o lodaçal em direção à porta estreita a que deveria chegar. Contudo, ao chegar à margem do pântano, não conseguiu sair da lama por causa do fardo que havia em suas costas. Nesse momento vi um homem, cujo nome era Auxílio, caminhando em direção a Cristão. Aproximando-se, perguntou o que havia acontecido. — Senhor, respondeu Cristão, fui informado por um homem chamado Evangelista que este é o caminho para a porta que me permitirá fugir da ira futura. E na pressa de escapar, caí aqui. Mas por que não vigiaste teus passos? O medo me seguia tão de perto que eu fugi pelo primeiro caminho que encontrei e fiquei atolado. Dá-me tua mão, ofereceu o recém-chegado. Cristão estendeu o braço e Auxílio puxou para fora, colocando-o em terreno seco. Daí, mostrou o caminho ao viajante. Antes de continuar, Cristão perguntou: — Senhor, se este pântano está no caminho entre a cidade da destruição e a porta estreita que estou buscando, por que não o arrumam, de modo que os pobres viajantes possam passar com mais segurança? Este pântano lamacento não pode ser reparado, redarguiu Auxílio. É o local onde é despejada toda a escória e imundície dos pecadores. Por isso chama-se Pântano do Desespero. Quando o pecador desperta de sua condição perdida, em sua alma emergem muitos medos, dúvidas e apreensões desencorajadoras que se juntam e desaguam aqui. É por isso que este terreno é corrompido. É um desgosto para o rei que este lugar permaneça em condições tão ruins. Seus operários, orientados pelos topógrafos de Sua Majestade, têm trabalhado por mais de 1.600 anos sem poder arrumar este trecho. Foi despejada aqui a carga de pelo menos 20.000 carroças, sim, milhões de instruções que ao longo dos anos foram para cá trazidas de todos os lugares do domínio do rei e são o melhor material para consertar o solo deste lugar. Mesmo assim, isso não foi realizado. Aqui ainda é o Pântano do Desespero, e assim continuará a ser, apesar de todos os esforços. É verdade que, por ordem do legislador, foram colocadas grandes pedras no meio do lamaçal. Contudo, elas estão submersas na imundície e são difíceis de se ver. Mesmo quando são vistas, os homens, com sua mente desorientada, passam ao largo, perdendo-as apesar de as pedras continuarem lá. Mas, depois de cruzar a porta estreita, o terreno é sempre bom.
Então, vi em meu sonho que Inconstante havia chegado de volta à sua casa e seus vizinhos foram visitá-lo. Alguns o elogiaram, dizendo que havia sido sábio ao retornar. Outros o censuraram, afirmando que havia sido um tolo ao seguir Cristão. Outros ainda zombaram dele, chamando-o de covarde. Eu não teria sido tão covarde a ponto de desistir diante da primeira dificuldade, disse um deles. Inconstante permaneceu em silêncio, mas, eventualmente, a conversa se voltou para Cristão e todos começaram a falar mal dele pelas costas, inclusive Inconstante. Enquanto isso, Cristão caminhava solitário pela planície. Na distância, avistou um homem que caminhava em sua direção. Seus caminhos se cruzaram, e o homem disse que se chamava Sábio Mundano e vivia na cidade Karnal, uma cidade muito grande, perto do local onde Cristão morava. Esse homem conhecia um pouco a história de Cristão, pois sua partida da cidade da destruição fora muito comentada não só onde morava, mas também em outros lugares. Assim, Sábio Mundano, tendo ouvido falar da árdua jornada empreendida por Cristão e observado seus suspiros e gemidos, abordou-o. Olá, meu bom homem, saudou-o. Para onde vai encurvado assim? Encurvado de fato, pois carrego enorme fardo, e sobre para onde vou, estou indo em direção à porta estreita que fica lá adiante, onde me disseram que poderei me livrar desta carga. Tens esposa e filhos? Sim, mas estou tão sobrecarregado com este fardo que não sinto prazer nessa relação como antes. É como se não os tivesse. Ouvirias um conselho se eu lhe o desse? Se for bom, sim, pois estou precisando de bons conselhos. Recomendo então que te livres deste fardo com toda a pressa, porque até lá não terás paz, nem poderás aproveitar as bênçãos que Deus concede, disse o sábio mundano. É isso mesmo que procuro, livrar-me deste pesado fardo, mas não consigo tirá-lo sozinho, nem há nenhum homem em nosso país que possa retirá-lo dos meus ombros. Por isso sigo este caminho, para, como disse, poder me livrar deste fardo. E quem disse que deves ir por este caminho para tirar esse peso de suas costas? Um homem que me pareceu ser uma pessoa muito importante e honrada. Seu nome, bem me lembro, é Evangelista, respondeu Cristão. Amaldiçoa esse homem por seu conselho. Não há caminho mais perigoso e acidentado em todo o mundo do que este que ele lhe disse para seguir. Se ouvir seu conselho, encontrará apenas tormentos e dificuldades. Já encontraste uma delas, posso perceber, pois vejo que a sujeira do pântano do desespero ainda cobre seu corpo. Mas esse lamaçal é apenas o começo das provações que aguardam os que seguem por esta senda. Ouve, sou mais velho e experiente que ti. Se continuares por onde vais, encontrarás fadiga, dor, fome, perigos, a nudez, a espada, leões, dragões, trevas e, em uma palavra, a morte. Essas coisas certamente são verdadeiras, confirmadas por muitos testemunhos. E por que razão te afastaste tão descuidadamente de tua casa, dando atenção a um estranho? Porque este fardo nas minhas costas é mais terrível para mim do que todas essas coisas que mencionaste, replicou Cristão. Não me importo com o que encontrarei pelo caminho, pois também posso achar um modo de me libertar do meu fardo. E como esse peso foi parar nas suas costas? Conscientizei-me dele ao ler o livro que trago nas mãos. Achei que fosse por isso mesmo. Isso aconteceu contigo e com homens débeis, que ao se meterem com coisas muito elevadas para eles, de repente ficam desorientados. São distrações que não só perturbam as pessoas, como aconteceu contigo, mas que também as fazem empreender aventuras desesperadas em busca de algo que não sabem o que é. Eu sei o que busco, replicou Cristão, livrar-me do meu pesado fardo.
Mas por que achas que precisas enfrentar tantos perigos para conseguir o que queres? Se tiveres paciência para me ouvir, eu poderia te dizer como obter o que desejas sem precisar enfrentar os perigos que encontrarás neste caminho. Sim, e o remédio está à mão. Além disso, do meu modo, em vez de perigos, encontrarás muita segurança, amizade e satisfação. Pois peço que me reveles esse segredo, pediu Cristão. Na próxima aldeia, que se chama Moralidade, vive um homem cujo nome é Legalidade, um homem muito criterioso e de ótima reputação, que pode ajudar aqueles que carregam fardos como esse que tem sobre seus ombros. Pelo que sei, ele fez muito por essas pessoas. Além disso, consegue curar os que ficaram meio enlouquecidos pelo esforço de carregar seu fardo. É a ele que deves procurar para obter ajuda. Sua casa fica a menos de 2 quilômetros daqui, e se ele não estiver em casa, seu jovem filho, cujo nome é Civilidade, poderá ajudá-lo tanto quanto o pai. Lá poderás livrar-te deste peso, e se não quiseres voltar para tua antiga casa, podes mandar buscar sua esposa e filhos para viverem nessa aldeia contigo, onde há algumas casas vazias, numa das quais podes viver por um preço razoável. O custo de vida também é baixo, mas o que te fará mais feliz é com certeza que estarás cercado de vizinhos honestos, finos e com crédito. Isso intrigou o Cristão, e ele concluiu que, se fosse verdade o que aquele homem havia dito, seria sábio seguir seu conselho. Assim, perguntou: Senhor, qual é o caminho que me leva à casa desse homem honesto? Vês aquela colina? Indicou o sábio mundano. Sim, com clareza. Deves ir até essa colina, e a primeira casa pela qual passares é a dele. Então, Cristão afastou-se de seu caminho para ir à casa do senhor Legalidade para pedir ajuda. No entanto, quando com muita dificuldade chegou à colina, viu que era tão íngreme que parecia prestes a despencar sobre a trilha. Cristão temeu prosseguir e, por isso, deteve-se sem saber o que fazer. Além disso, seu fardo parecia ainda mais pesado. Então, lampejos de fogo escaparam da colina, e Cristão achou que seria consumido pelas chamas. Ele sentiu tanto pavor que começou a suar e a tremer.